Então, boa tarde para todo mundo. Nós vamos continuar o nosso assunto de morfologia e fisiologia, né, desse segundo tópico, né, conhecendo a planta do café. E eu já projetei a nossa última reflexão da primeira aula, né? Nós paramos aí nesse slide, onde a mensagem foi a seguinte: independente de em qual ramo a gema cabeça de série estiver, seja no ramo ortotrópico, que é o ramo vertical, seja no ramo plagiotrópico, que é o ramo lateral de produção, em ambas as situações, em ambos os ramos, a cabeça de série produz ramo plagiotrópico. Né? Sendo que, no ramo ortotrópico, o ramo plagiotrópico só vem da cabeça de série, e é ramo plagiotrópico de primeira ordem. Ou seja, se o ramo plagiotrópico originado do ortotrópico, se ele morrer, do lugar aonde ele saiu, não sai outro ramo plagiotrópico. Tá? Porque ali a gema cabeça de série já originou esse ramo que morreu. Isso aí ficou claro? Ficou, Zé. Com relação à gema, obrigado. A gema cabeça de série no plagiotrópico, ela também origina ramo plagiotrópico, porém de ordens maiores. Segunda ordem, quer dizer, aquele ramo plagiotrópico que vem do primário, e esse primário que vem do ortotrópico. Plagiotrópicos secundários, terciários, e aí sucessivamente. Existe um indesejável para a ramificação plagiotrópica. Tá? A ramificação plagiotrópica não pode ser excessiva, porque a ramificação excessiva, a planta se fecha. A planta ela fica com folhas muito pequenas, ramos muito pequenos, folhas pouco desenvolvidas, e diminui a sua capacidade fotossintética, diminui a sua capacidade de enchimento de grãos. Porque, no final das contas, esses ramos que estão crescendo... Boa tarde, Guilherme. Esses ramos que estão crescendo de maneira excessiva, ramos plagiotrópicos de maior ordem, eles também são dreno. Entenderam isso? Agora, vamos ver uma questão interessante. Em que situação que a gema... em que situação que há o excesso de ramos plagiotrópicos de maior ordem no ramo plagiotrópico primário? Em situação de morte do meristema apical desse ramo. Ou seja, quebra de dominância apical, as gemas desse ramo todas vão ser convertidas em ramo plagiotrópico. Então, associem sempre estresse, depauperamento, esgotamento. Tá? Associem isso sempre à quebra de dominância apical, diminuição de atividade meristemática e, consequentemente, a diferenciação das gemas para a produção de ramos. Ou seja, plantas depauperadas produzem ramos. Porque da ponta desses ramos, do meristema apical desses ramos, vêm as novas folhas. Ou seja, o cafeeiro só produz folha nova do meristema apical. Não sai folha nova do meio do ramo. Pode ser que do meio do ramo plagiotrópico, uma gema seriada germine para ramo e da ponta do ramo sai a folha. Que é essa linha de baixo aqui agora que eu vou falar. Tá? Falando um pouco da gema seriada em ramo ortotrópico. É o tronco. Gema seriada em ramo ortotrópico produz ramo ortotrópico. E esse ramo ortotrópico ele pode ser desejável ou não. Ou seja, ele pode ser broto ladrão e precisa ser arrancado, ou ele pode ser brotação de crescimento de uma nova parte aérea em caso de pólen. Depende muito da circunstância. Tá? Então, essa situação ela é muito importante de a gente entender. Normalmente, plantas depauperadas, a brotação lateral é muito grande. Um exemplo, vamos falar aqui um exemplo.
Alguém já acompanhou colheita mecanizada em lavoura de café, aonde a máquina bateu demais na planta e a planta já estava mais fraca? A situação é a seguinte: planta com alta produção, já é uma planta depauperada. Faz uma colheita mecanizada e essa planta apanha demais, o que acontece no ramo ortotrópico com relação à brotação? Dá muito broto ladrão ou pouco broto ladrão? Alguém já acompanhou isso? Eu não acompanhei não, Zé. Não. Normalmente, quando a planta passa por uma colheita mecanizada, essa colheita mecanizada ela é feita de maneira equivocada, ou seja, coloca muita pressão na planta, passa, deixa a máquina muito tempo em cima da planta, a planta apanha demais. Em uma situação que a planta está desgastada, em ano de safra alta, a brotação de ortotrópico ela é violenta. A brotação de ortotrópico e gemas seriadas que viram ramo ortotrópico, no tronco, isso aí exige 2 a 3 passadas de desbrote para poder a planta diminuir esse excesso de dor. Tá? Então é muito importante vocês associarem essas questões que eu estou falando. Vigor, dominância apical, qual o caminho da gema? Em situações de depauperamento, enfraquecimento, quebra de dominância apical, as gemas todas se tornam ramos. Plantas fracas, gemas tornam ramos. Gema cabeça de série e gema seriada viram ramos plagiotrópicos. E gema seriada no horto vira ramo ortotrópico. A planta se ramifica de uma vez. E daí vem aquela frase: em um ano, o cafeeiro veste o dono. No outro ano, ele veste a ele mesmo. O que essa frase prática nos diz? No ano que o cafeeiro veste o dono, o que esse pensamento traz para nós? O cafeeiro produz muito ou pouco? Muito. Muito, muito, muito. Aí ele veste o dono, porque é muita produção. Numa situação de produção alta, de dreno alto, a planta depaupera, a planta enfraquece. Tá? A planta entra em situações de menor atividade do meristema apical, ou seja, a dominância apical é enfraquecida. Numa situação dessa, ela vai se enfolhar, ou seja, no ano ele veste o dono, produziu demais e depauperou. No ano seguinte ele veste a ele. Significa dizer que a gema seriada do horto virou broto ladrão, e a gema seriada do plágio virou ramo de segunda ordem e assim. Porque da ponta do ramo vem a folha. E a planta se veste novamente. Ou seja, uma situação de estresse por conta de safra alta, num ano, e no outro ano, produção baixa, porque a gema seriada do ramo plagiotrópico foi diferenciada para ramo. E a situação inversa, quer dizer, depois que ela se reestabilizou, depois que ela se reorganizou e está vigorosa, dominância apical bombando. Numa situação dessa, a gema seriada do ramo ortotrópico é informada fisiologicamente que é para ela produzir flores, que é para ela ser diferenciada em flores. Por quê? Porque a planta está em pleno crescimento, em pleno vigor, dominância apical bombando. Então não há necessidade de produção de ramos para a produção de folhas. A planta entende que ela tem condição de diferenciar as gemas para flores, diferenciação floral, porque ela terá condição de fazer enchimento de grão. Então foi só para isso aqui é só para a gente recapitular a nossa última aula, para eu fazer uma pergunta para vocês. É normal a planta de café em um ano produzir muito e no outro ano produzir pouco? Sim. Não, Zé. Não é. Aline, isso é o que nós vemos, mas isso não é o normal para a planta.
Fisiologicamente, isso aí é inaceitável. Quando nós passamos por uma situação dessa, como consultores, como técnicos de campo, e a lavoura que nós estamos dando orientação, nós estamos acompanhando, ela tem uma safra muito alta e uma safra muito baixa, isso aí é um equívoco técnico de responsabilidade nossa. Porque o cafeeiro não pode produzir muito e pouco. Porque o ano que ele produz muito, ele depaupera. Nós estamos deixando a planta estragar. E, consequentemente, o outro ano ele não consegue produzir, porque a planta estava depauperada, tem que se reestruturar. Então, mesmo que isso seja o comum, isso é comum de ver. Nós vemos isso de maneira rotineira, mas isso não é o normal fisiologicamente falando. Isso não é o correto fisiologicamente falando. Então, na realidade, quando nós escutamos esse ditado de que a planta de café, num ano veste o dono, no outro veste ele, isso aí nós estamos colocando para a planta um equívoco nosso. Por quê? Nós não devemos permitir que a planta produza demais para ela não estragar e ficar um ano sem produzir direito. Mesma coisa conosco. Nós estamos habituados a fazer uma atividade física com uma rotina. Aí, em determinado dia, vocês vão na academia e faz exercício para perna, para braço, para orelha, para dedo, para mão, para costa, para o dedinho, para o dedão. Faz exercício para o corpo inteiro, até o cabelo no movimento. Aquela série que arrebenta. Vai lá no último das suas reservas fisiológicas e faz aquele exercício que arrebenta o seu corpo. Vocês conseguem ir na academia no dia seguinte? Tá tudo doendo, né? Tá tudo fodido, cara. Aí tem que esperar, tem que tomar remédio para dor no corpo, tem que esperar a musculatura se amarrar novamente, porque tá tudo arrebentado. Literalmente arrebentado. A planta de café é a mesma coisa. A planta de milho é a mesma coisa. Todas as plantas, todos os seres vivos são assim. Então, quando nós enxergamos isso, que o café não pode ter essa oscilação, que ela não pode ser tão ampla, a gente começa a entender que a responsabilidade é nossa. Otávio, fique à vontade. Ô Zé, nesse sentido de produzir muito ano, compensaria safra zero, né? Sim. E, por exemplo, como que a gente regula uma planta para ela produzir maior uniformidade ou compensa mais trabalhar com safra zero mesmo? Excelente pergunta, Otávio. Como que nós limitamos uma planta para ela não produzir muito? Essa é a sua pergunta, né? Como nós falamos assim, café não produza muito não, produza menos. É isso, eu penso na nutrição, né? Mas... Não. Não? Não. Alguém tem alguma resposta a falar para o Otávio? Nós vamos fazer Poda? o café? Não. A poda é safra zero que ele está falando. Aí no caso do safra zero, é bienalidade 100%. Quando faz esqueletamento do decote, quebra a dominância apical, todas as gemas seriadas que brotarem vão botar para ramo. E hormônio de crescimento? Não. Nem produto. Pode me explicar direito essa safra zero? Eu explico. Safra zero Por favor. é o nome que é dado com um sistema de poda, onde os produtores colhem o café, fazem a colheita da planta e na época da colheita faz o esqueletamento. Ou seja, quebra a dominância apical. No ano seguinte, essa planta teve só gema seriada produzindo ramo. E teve o seu vigor de crescimento estimulado. Ramos novos. Se teve vigor de crescimento estimulado, planta fisiologicamente equilibrada em crescimento, diferenciação das gemas seriadas dos ramos plagiotrópicos novos para flores. Ela produz para arrebentar. Ou seja, ela produz para esqueletamento naquele mesmo ano. No ano seguinte, ela cresce dessa poda e floresce para ser colhido no ano seguinte ainda.
Ou seja, se nós colhermos agora em 2021 e esqueletarmos, essa planta vai crescer até 2022, florescer em 2022 para colher em 2023. Ou seja, em 2021 é uma safra alta. Em 2000, chamada de safra 100. Em 2022, seria uma safra zero, sem crescimento, sem produção. Porque as gemas seriadas, em função da poda e queda da dominância apical, elas foram diferenciadas em ramos. E no ano de 2023, seria uma nova safra 100. Safra 100%, safra zero. Safra 100%, safra zero. Ah, então no caso, onde eu fazia estágio, eles colheram esse ano, aí teve um talhão que eles esqueletaram agora. Então esse ano foi a safra 100. Esse ano foi a safra máxima dele. Ah, foi a mais. Aí o ano que vem vai ser a zero porque não vai dar. Não vai ter Em 2022 não vai produzir. Aí em 2023 produz. E aí o que eles fazem em 2023? Eles esqueletam novamente. De novo? Exatamente. Por quê? Esqueletam de novo em 2023 para poder a produção de 2024 ser zero. Mas Porque aí vai ser ano sim, ano não. Exatamente. E aí, o ano que produz, a capacidade de produção dessa planta é altíssima. Eu já vi plantas de sistema de safra zero produzirem 120 sacas por hectare. Mas pensando assim nisso, não judia mais ainda da planta? Não. Dá a impressão que ela tem que tirar das reservas dela e começar tudo de novo. Aí na hora Exato. E é isso mesmo, é essa a intenção. Ela volta na estaca zero, vai, depois volta na estaca zero. Exatamente. E aí o ano que não produz não tem custo de colheita. A produtividade no ano que a planta cresce, no ano que a planta produz, é alta, porque a gente chama em vigor de crescimento de ramos novos. O tapera é um arbusto, ele tem que ter ramos novos sempre. Mas eu não estou conseguindo enxergar um interesse nisso. Nossa, isso aí é uma coisa porque muito interessante. Se parar para pensar, em 2023 eles vão produzir muito. Sim. Certo? Aí em 2023, aquele tantão. Em 2024, um pouco menos. Não, 2024 é zero. Mas o certo é sempre fazer isso? Não. Isso é um sistema de manejo específico, pontual, de altíssimo nível tecnológico. É porque hoje, se eu chegar e falar isso, às vezes, para um produtor, ele vai achar um absurdo. Não vai. Vai depender muito do produtor. Nossa. Vai depender muito do produtor. Vai depender muito de como ele está trabalhando na lavoura dele. Sabe? É uma situação não vai gastar assim. é lógico que não comparo os gastos, mas então, porque ele vai gastar com a colheita, ele vai gastar com o esqueletamento. E veja uma questão interessante. Uma lavoura dessa produz 80 sacas por hectare, no ano que ela produz, e no outro ano não produz nada, a média de 2 anos é 40 sacas por hectare, a média nacional é 27. E ainda com redução de custo de colheita, que pega aí em torno de 30% a 40% do custo de produção de uma lavoura. Colheita, transporte, secagem. Zé. Entende? É só um segundinho que o Otávio levantou a mão. Ô, Aline, respondi a sua pergunta? Mais ou menos, né, Aline? Porque não, respondeu sim. É que tem umas coisinhas que a gente vai depois entendendo melhor. Vamos fazer o seguinte, eu posso fazer uma proposta para vocês. Existem alguns conteúdos que eu já tenho pronto, né, que eu gosto muito de dar a aula síncrona para vocês, por conta dessas dúvidas que vocês têm. Então, uma coisa é eu dar essa aula, outra coisa é vocês me interromperem para poder perguntar. Eu acho isso riquíssimo. Por isso é que eu gosto de dar aula síncrona. Porque essas interrupções, as dúvidas de vocês, elas fazem com que a aula seja mais rica. E eu adoro isso. Tanto quando vocês trazem dúvidas, quanto vocês trazem exemplos da vida de vocês. Porque a maior parte de vocês trabalha com café. Mas se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o conteúdo de podas para vocês já. Para vocês darem uma assistida. Isso eu tenho pronto. É só um segundo, por favor, que a minha filha está me ligando, tá? Só um segundo.
Ô, gente, vocês me perdoem, tá? Minha filha me ligou e eu atendo mesmo, não tem jeito. Nós estávamos em que parte? Na parte que alguém levantou a mão, foi isso? Ah, não, eu estava falando do conteúdo de podas. Vocês querem que eu disponibilize isso para vocês? E aí eu marco um tira Eu dúvidas? Sim, Zé. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar o conteúdo de poda, eu vou disponibilizar para vocês. Tem um monte de vídeo lá. É uma aula muito rica. Além de ter a explicação, a aula que eu dou, tem um material e ainda existem vários vídeos de safra zero, de PPCA. Nossa, um monte de coisa. E aí depois a gente marca um tira dúvidas para poder a gente conversar sobre isso. Isso eu já vou fazer. Tá? E aí, Aline, não se preocupe. Você vai entender perfeitamente essas coisas e veja o seguinte, o quanto é importante a conexão desse entendimento da parte de morfologia e de fisiologia, dessa questão das gemas, dominância apical, o quanto isso é importante para a gente determinar práticas de manejo. Tá? Conhecendo a planta, se vocês não tiverem dúvidas sobre a planta, vocês vão ver que as técnicas viram. O produtor pode podar, pode não podar, fazer com livre crescimento, uma série de situações. Tá? Eu ainda não respondi a pergunta de qual a estratégia, não é isso? Ainda não respondi. A pergunta do Breno, né, Breno? Foi a pergunta sua, não foi, Breno? Acho que o Breno saiu. Para mim, Zé. Foi a sua, né, Otávio? Ainda não respondi. Mas eu vou passar a palavra para o Otávio Augusto, e aí depois eu respondo. Vai ver o que ele fala aí. Pode falar, Otávio, fica à vontade. Ô Zé, você falando de safra zero, aqui em casa a gente trabalha com esse sistema já há alguns anos. Mais de 10 anos a gente trabalha com safra zero. Ano sim, ano não. Só que faz 4 anos que a gente está tomando uma manta por causa de evento climático. Deixa eu te explicar para a turma aí. 2018, a lavoura colheu muito. A gente esqueletou. 2019 não produziu, ela estava vistosa para produzir. Só que teve geada. Afetou a lavoura. Aí 2020 a gente deixou para produzir, produziu pouco. Né? E nós não esqueletamos, porque ela ainda estava vistosa para produzir esse ano. Só que teve problema agora com a seca, que prejudicou demais a florada. Esse ano produziu pouco, novamente. Agora fomos obrigados a novamente esqueletar. Por causa que o espaçamento não permite continuar nesse manejo. Aqui é 2,5 por 80, em lavoura mecanizada. Você está fazendo 5 mil plantas por hectare? Dá quase 5 mil plantas. Entendi. Então, existe um ditado que a gente sempre diz que nós não podemos carregar os ovos por uma cesta só. Por conta exatamente dessas intempéries que podem acontecer no ano de produção. E esse é o maior problema do sistema de safra zero. Otávio, excelente o seu testemunho. Isso enriquece demais. E aí, o que nós recomendamos? Para que a propriedade tenha em torno de 30% em sistema de safra zero. Porque se acontecer um evento climático que prejudique a capacidade produtiva daquela área no ano de produção, se for 50% produzindo, 50% zerado, no ano que der um problema, se der um problema no ano de produção, a propriedade não produz nada. Então a gente não fala em 100% de manejo safra zero. Quer dizer, produz tudo num ano e zero no outro. 30% da área no máximo. Tá? É um manejo a se realizar. Exatamente por conta dessas questões climáticas que são extremamente complicadas e prejudiciais. Vou responder a pergunta do Otávio antes. A estratégia mais recomendada para fazer com que o cafeeiro diminua sua produção é fazer com que ele tenha competição. Fazer com que ele tenha competição. Uma planta daninha não diminui a capacidade produtiva de uma planta de café? Diminui. Diminui. Então nós vamos fazer o cafeeiro competir. Porque se o cafeeiro competir, ele vai crescer menos. E, consequentemente, ele vai produzir menos.
Agora, com quem que o cafeeiro compete? Essa competição acontece com qual planta? Ele vai competir por espaço, vai competir por água, vai competir por nutrição, não. Mas por espaço, por luz. O cafeeiro vai competir com qual espécie? Vai competir com o próprio café. O café compete com o café. O que significa isso? Plantar mais perto. Fazer uma planta estar mais próxima uma das outras. E aí uma planta limita o crescimento da outra. E aí diminui a capacidade individual por planta. E essa diminuição da capacidade individual por planta, ou seja, nós estamos promovendo uma redução da capacidade produtiva de uma planta. Nós estamos fazendo essa planta competir e diminuindo a sua capacidade de crescimento. E, consequentemente, diminuindo a sua capacidade de produção. Mas só que nós estamos colocando mais plantas numa mesma área. Ou seja, onde uma planta produziria 8 litros de café, essa uma planta não vai produzir mais 8 litros de café, vai produzir 5. Mas só que do lado dela vai ter uma outra planta também produzindo 5. No final das contas, 8 litros por planta vai ser convertido em 2 plantas com 5 litros cada, ou seja, 10 litros na mesma área. Mais café, menos por planta, porém com maior número de plantas por hectare. Isso aí é o adensamento. Tá? Então, essa situação, ela permite que a planta de café diminua a sua produção individual, porém é compensado pelo aumento do número de plantas por hectare, e as plantas produzindo menos, porém maior número, acontece, na maioria das vezes, acontece um aumento da produtividade. Olha que coisa surpreendente. Porém, isso demanda uma série de ajustes. Isso demanda diferenciação em preparo de solo. Isso demanda diferenciação em manejo de podas. Isso demanda atenção especial na dinâmica de pragas e doenças, em especial broca e ferrugem. Isso demanda uma atenção especial e muito importante com relação à maturação dos frutos. Então, tudo isso nós temos que ajustar para poder fazer com que a planta se adeque e exerça essa influência sobre a planta vizinha e ambas diminuam a capacidade produtiva, porém aumentam o número de plantas por hectare. Essa é uma estratégia. Mas isso nós vamos conversar com maiores detalhes na aula de implantação. Tá? Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre isso aqui, gente? Porque nós estamos só recapitulando, né? No final das contas, nós estamos só recapitulando. Não, é. Está tudo certo, né? Desculpa, eu tive que mandar uma mensagem ao meu filho aqui. Pessoal, só registrar aqui, ó. Quando a planta está equilibrada, a diferenciação floral, a diferenciação das gemas seriadas do plagiotrópico é para flor. E finalizando esse assunto do equilíbrio, vamos imaginar uma lavoura adensada, onde a planta não produza muito. Se a planta não produz muito, ela não tem um dreno de frutos, um dreno primário muito intenso. Ou seja, ela consegue destinar fotoassimilados ao crescimento. Ela consegue destinar energia para meristema apical de ramo. Se o meristema apical de ramo está nutrido, a dominância apical é alta ou baixa? Vou repetir.
Uma planta que tenha uma produção média de frutos e ainda consiga destinar fotoassimilados para a nutrição de meristemas. Ela continua crescendo. A dominância apical é alta ou baixa? Vai ser alta. Alta e, consequentemente, as gemas seriadas do ramo plagiotrópico vão ser diferenciadas para flores. Isso ano após ano. Numa situação dessa, não existe mais uma produção muito alta e uma produção muito baixa. A produção alta diminui e a produção baixa sobe. Ou seja, uma lavoura dessa aumenta a sua vida útil e diminui a amplitude de safras entre safra alta e safra baixa. Tá? Isso nós vamos conversar muito na aula de implantação, inclusive com referenciação científica de alguns trabalhos. Mas só para vocês entenderem como essa questão morfológica ela é influenciada por essas questões fisiológicas de dominância apical, crescimento de ramos, questões hormonais. Tá bom? Aqui, falar um pouco para vocês do processo de florescimento, né? Pegando o gancho aqui das gemas seriadas do plagiotrópico sendo convertidas em flores. O que é o processo de florescimento? O processo de florescimento, ele é composto por, no caso aqui, são 5 fotos, né? Foto 0, estágio 0, né? Ou gema dormente, e até o estágio 4 de pólen florado, e depois já inicia a frutificação. E o próximo slide já eu vou falar dessa frutificação. Vejam o seguinte, voltando àquele slide inicial, esse slidezinho aqui, ó, sob a proteção da folha estão as gemas. Uma série de cá, uma série de um lado, uma série do outro. Então, significa dizer que nessa proteção aqui, nesse ponto onde eu estou marcando, existe uma série de gemas microscópicas que estão aí adormecidas, protegidas e adormecidas. E a planta de café que apresentou o crescimento de uma atividade meristemática apical vai informar fisiologicamente para essas gemas o seguinte: gema seriada do ramo plagiotrópico. Você vai se diferenciar para flor. Porque eu estou vigorosa. Essa é a informação fisiológica que o meristema fala a gema. E aí, essa gema que é dormente, ela vai iniciar o processo de diferenciação e passa para a fase 2 de gema entumecida. Ele fica com essas esporinhas aqui. Isso aqui acontece em início de período chuvoso, início da primavera. Saída do inverno para a primavera, de agosto para setembro. E na maior parte das regiões. Regiões mais quentes um pouco mais cedo, regiões mais frias um pouco mais tarde. Né? O processo de diferenciação ele vai acontecer entre os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. E a gema é informada no que ela vai ser. Depois de informada e iniciado o processo de diferenciação, aquilo que disparou não volta atrás. A gema que diferenciou para a flor será a flor. Não tem como no meio do caminho ela virar ramo. O que significa isso? Se uma gema diferenciou para a flor numa situação que a planta está vigorosa, e depois vem um problema com pragas, por exemplo, o bicho mineiro em outubro, novembro, essa gema que diferenciou para a flor, ela vai virar flor, mesmo que a planta não tenha folha no terço superior. E aí esse ramo vai encher de fruto e não tem folha, o ramo vai morrer. Porque essa também é uma outra característica importante. Os ramos de café não compartilham fotoassimilados. O ramo enfolhado usa o fotoassimilado que ele fotossintetizou para o enchimento dos seus frutos. E não distribui isso aí ao longo da planta. O caminhar é folha, ramo e fruto. Folha, pedúnculo, fruto. Então tem que ficar muito atento a isso, que não acontece essa desdiferenciação. Esse processo de retorno, caso a planta passe por uma intempérie.
E aí, depois da gema entumecida, as condições climáticas são favoráveis e ela se expande. E aí vira a abotoação. Tá? Nesse caso, a florzinha já está branquinha, já chama mais atenção. Tem muita gente que chama essa fase de cotonete, tem gente que chama de dente de cachorro, mas é a abotoação. Tá? O café está abotoado, cheio de botões florais. Botões florais, porque a flor ainda não abriu. Tá? E aí, passado uma situação, né, passado aí, um intervalo, né, essa florada, e essa flor fica aberta coisa de 3 a 4 dias. Em situações de clima muito quente e muito seco, ela dura muito pouco. Tá? Quando o clima está mais ameno, essa flor pode chegar a ficar até 5, 6 dias no campo. Tá? Mas a vida dela é em torno de 3 a 4 dias em média. E aí vem o período de pós-florada, onde essa florzinha, né, a flor desidrata e cai e fica só o chumbinho. Uma questão interessante, 70 dias essa fase aqui, né, em média. 70, 2 meses e meio, o cafeeiro parado assim. O doutor quase fica louco. Até benzer a lavoura e benze, todo ano. Porque o cara fica quieto, calado, não mexe. Tá? Vocês entenderam esse esqueminha aqui? Sim, Zé. Entendeu? Deixa eu pegar o meu... Ô Zé, Pode falar. quanto tempo da gema dormente até o chumbinho? Na gema dormente até o chumbinho? Mais ou menos. Se considerar que essa gema dormente, ela vai acontecer Condições favoráveis? Fevereiro. Entendeu? Essa gema dormente pode estar dormente a partir de fevereiro. Isso aí, o chumbinho acontecendo em setembro, em outubro, o intervalo é grande. O intervalo é grande. Entendi. Bom Entendeu? demais. É Valeu. muito interessante. Essa fase é uma fase assim. Isso é muito importante ter esse entendimento, porque o café sobrepõe crescimento e produção. Vocês vão ver daqui a pouco quando eu falar de relação de crescimento e produção. E aí, meninos e meninas? Deixa eu colocar a caneta aqui. Acontece uma questão muito interessante nessa fase aqui, ó. Essa fase de abotoação. Durante a fase de abotoação, acontece a fecundação do óvulo. É nessa fase aqui que acontece a fecundação. Do óvulo. O que significa isso? Eu esqueci qual o termo, gente. Qual que é o termo? Quando a planta fecunda com a flor fechada? Cleistógama? Cleistogamia. Exatamente. O cafeiro é uma planta que apresenta cleistogamia. É cleistogamia mesmo? Isso. Pesquisa, é isso mesmo, né? É uma planta cleistogâmica. O que significa isso? A fecundação acontece com a flor fechada. O que isso significa na prática? Significa na prática que a hora que a flor se abre, já houve a fecundação do óvulo. E já houve a formação do tupolino, que o tupolino já se rompeu. Ou seja, acontece a fecundação de mais ou menos 90% das flores. Nessa fase de abotoação. Flor fechada. Aí eu pergunto para vocês. O cafeiro é uma planta que autofecunda. Porque ela é cleistogâmica. Existe compatibilidade entre a parede reprodutora masculina e feminina. Ou seja, a florzinha, observem aqui. Aqui está o estigma. Agora tem que reconhecer, que eu aumentei demais para a nitidez. As pétalas, 1, 2, 3, 4, 5, aqui o estigma.
O que é o aparelho reprodutor feminino? 1, 2, 3, 4, 5. Aparelho reprodutor masculino. Estilistigma bífido, aparelho reprodutor feminino. E quando a flor está nesse estado fechada, perceba aqui, está fechadinha as pétalas, né? O aparelho reprodutor feminino está aqui, dessa forma, estirado. E o aparelho reprodutor masculino está aqui assim, ó. Fechado. Quando a flor se abre e tem essa movimentação das pétalas, o aparelho reprodutor feminino permanece apresentado e o aparelho reprodutor masculino, ele é forçado a raspar e liberar o grão de pólen no aparelho reprodutor feminino. Ou seja, ele vai se fecundar com o próprio movimento de abertura. E em muitas situações, dependendo do clima, se for um dia nublado, se for um dia chuvoso, a flor não abre. A flor libera o grão de pólen, as antenas liberam o grão de pólen com a flor fechada. Então acontece a formação do tubo polínico com a flor fechada. E a fecundação aqui, no ovário, onde está o óvulo. Porque aqui é a diferença da flor. Tá? Aqui, ó, daqui para cima é flor. Aqui, ó, é o ovário. Com 2 óvulos. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Numa situação dessa, considerando 10%, em torno de 10% de fecundação cruzada, ou seja, 90% de autofecundação, pleistogamia, e mais ou menos 10%, de fecundação cruzada. Fecundação cruzada, ela vai acontecer de o aparelho reprodutor masculino de uma flor liberar grão de pólen que vai pelo ar ou por um inseto fecundar algum aparelho reprodutor feminino de outra flor. Isso aí ficou claro? Isso aí é característica de café arábica. Aí eu pergunto para vocês, qual é a vantagem de colocar a abelha no momento da florada de café? Para o café. Vai, os outros 10%. Os 10% já acontece natural, cara. Acontece pelo vento. Aumenta a probabilidade genética, né? Mas a flor já abre 90% fecundada. 90% já está fecundado, gente. Já fez o tubo polínico e esse tubo polínico já rompeu. Os outros 10% dessas flores que não foram fecundadas, ou porque o aparelho reprodutor masculino não foi bem formado, alguma questão relacionada à anomalia de formação do aparelho reprodutor masculino daquela flor, ela pode ser fecundada pelo ar, pelos ventos, o grão de pólen que é transmitido pelo vento. Vai, Zé, então não sei não. Não tem. Então... Não tem diferença. Não faz diferença. Colocar a abelha para fazer fecundação em café não faz diferença. Porque a flor já é autofecundada enquanto ela está fechada. A hora que ela já abre, ela já está fecundada. A taxa de fecundação cruzada é muito baixa para a cafeeira arábica. Então, entendido. A gente tem que começar a pensar sobre tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente escuta pessoas dizendo, será que aquilo ali tem respaldo técnico? Ou será que aquilo ali é uma questão prática que não tem muito respaldo técnico?
Pensar numa florada que é favorecida por colmeias de abelha que estão ali. Vai trabalhar nesses 10 anos. E aí tem pessoas que podem dizer o seguinte: colocar a abelha no meio de lavoura de café melhora até a qualidade do café. Eu penso assim, como será que a abelha vai fazer com que o café seja mais doce? Em um processo de frutificação de 1 ano. Pelo simples fato dela transportar o grão de pólen de uma flor para outra. Vocês conseguem me explicar isso? Alguém consegue? Vai, Matheusão. Alguém consegue explicar isso para mim? Porque eu já li, já estudei, já vi um monte de gente falar um monte de coisa. Até agora eu não vi nada lógico. Alguém pode me explicar, por gentileza? Porque eu não sei. Não sei não, Zé. Pois é. Pois é. Né? Então, pensemos. Né? Pensemos. E aí, essa flor, vamos voltar aqui então para o contador laser. Essa flor, depois de seca, ela cai. E aí fica o chumbinho com a cicatriz floral, que é a coroa. Tá? Daqui do abotoamento para a pós-florada, 2 semanas, dependendo do clima. Florada aberta, a flor dura 3, 4 dias. E aí ela seca e cai. Tá? Momento importante de proteção, momento da folhagem e dos ramos, momento importante de proteção das gemas entumecidas. Percebam que elas estão verdes ainda. Café abotoado, você não pode nem olhar. Na hora que passa perto de uma lavoura abotoada, você faz assim, ó. Nem olha para ela, para poder não cair botão floral. Café deu florada, você nem olha, passa de longe. Pós-florada, depois que cair a florzinha, você começa a olhar de olho só. Esse negócio de ficar pulverizando café nessa fase não, viu? E aí eu vou falar uma outra coisa para vocês. Existe uma recomendação de adubação em lavoura de café, que é o tal do CAB, cálcio e boro. Cálcio e boro, que é o CAB florada, CAB pós-florada. Já ouviu falar nisso? Já. Pois é. Por que o cálcio? Tubo polínico, parede, celular? Parede celular. Por que parede celular? Tecido novo se formando. Tecido novo se expandindo. 70 dias na fase de chumbinho, multiplicando célula. Porrada, 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 porrada. Dreno, 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 para poder fazer célula. É nessa fase aí que o cafeiro faz todas as células que vão compor aquele fruto. Ele não se forma ao longo da vida do fruto. Forma aqui. Primeiro constrói a célula, para depois encher ela de comida. É assim que o cafeiro faz. Então é cálcio, 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 cálcio. E o boro? Para que o boro? Breno já falou. Tupolíneo. Atividade merestemática, tupolíneo. Né? E tecidos novos, tudo isso precisa de boro, porque o boro está relacionado ao processo de divisão celular. Não é isso? Boro não é divisão celular, gente? Tupolíneo de divisão celular? Isso. Pois é, então esse cara está precisando agora. Mas a questão é, o cafeeiro não precisa de cálcio e boro nessa fase. Ele não precisa que seja colocado nessa fase. O cafeeiro precisa que o cálcio e boro esteja dentro da planta nessa fase. Então, quem pulveriza cálcio e boro em lavoura de café na pré-florada ou na florada, está perdendo tempo jogando dinheiro fora. Mas Por quê? essa pulverização não vai servir para a safra seguinte? Aí que está. Ou seja, trabalhe com 1 ano de antecipação. E aí tem maneiras mais baratas de colocar cálcio e boro em lavoura de café. Sem ser pulverização, né? Pois é. Calcário. Pois é, calcário
é fertilizante para fornecer cálcio e magnésio, não é isso? É corrigir o fertilizante. E o boro? Barato. No Ácido chão. bórico. No chão. Coloca ácido bórico no chão. O ácido bórico ele é lento na planta, mas se for colocado no período de chuva, ele chega lá até o momento de preparo para a florada. Ah, fez uma análise de folha lá em janeiro. Cálcio tá, boro está baixo, aí sim, faz aí umas 2 pulverizações. Mas antes da florada, para que no momento da florada, o tubo polínico se forme de maneira adequada. Quer dizer, o boro tem que estar dentro, não sendo colocado naquele momento. Só que todo mundo quer trabalhar com a última hora, aí a turma que vende cabe, vai longe. A risada, ó. Igual a turma das abelhas, né? Reta é aqui. Então, crianças, a planta explica para nós o que nós temos que fazer, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Viu, Zé? Pode falar. E a questão de abrir várias floradas lá, a pegação da florada? Isso. Aí nós temos a primeira, segunda, terceira florada, em média, na nossa região, sendo que essa florada ela é gregária. Ou seja, ela é um evento comum regional. Abre florada em Muzambinho, está abrindo florada em Nova Resende, está abrindo florada nos municípios do entorno, está abrindo florada com alguns dias de diferença em regiões um pouco mais distantes. Mas a florada é gregária porque ela é muito, muito, muito influenciada por questões climáticas, em especial temperatura elevada e precipitação. Aí abre uma florada, dali a 20 dias, mais ou menos, abre mais uma, dali 20 dias mais uma. Mais ou menos esse é o intervalo, ou seja, 20, 20, 20, 60 dias, 2 meses, 3 floradas, em média. Regiões mais Aí lá na frias. terceira que vai pegar? Aí na terceira serve. Porque já deu tempo dele comer aquilo que foi colocado há 3 meses atrás. Ah, entendi. Entendeu? É mais ou menos por aí que funciona. Agora, obrigatoriamente ter que colocar cabe para a florada só se a planta estiver muito deficiente. Vai ajudar? Claro que vai ajudar. Mas vocês concordam que isso é um paliativo para uma situação que deveria ter sido feita muito antes? Essa que é a mensagem que eu quero colocar para vocês. Dominique, fica à vontade. Zé, eu tenho uma dúvida em relação a essa parte de florada. Tipo, acho que é na Colômbia, não é? Que lá Boa chega a ter pergunta. 15 floradas durante o ano. Exatamente. Então, por que isso é possível lá? Olha, eu vou explicar isso para você nesse slide aqui, ó. Tá? A explicação, de maneira rápida, é porque no momento da pós-diferenciação das gemas, vem um clima muito adverso na nossa região de produção e a planta suspende o caminho da flor. Ela interrompe. Frio e seca. Na Colômbia, América Central, a planta não tem isso. Opa, cortei muito, fui muito lá na frente aqui. A planta não tem isso. O clima lá é quente e úmido o tempo todo. Então não tem um período de dormência dessas gemas, que eu vou falar isso para vocês nessa aula de relações de crescimento e produção. Que isso é inerente à nossa região, ao nosso país, em função de inverno seco e frio. Aí a planta fala assim, calma, gema. Se você florescer agora, você vai morrer no inverno. Aí entra em dormência. Obviamente, isso é uma questão hormonal. Isso é uma questão hormonal. Mas é por isso. As condições climáticas limitam o desenvolvimento da gema floral. E essa gema floral vai despertar após a passagem desse período seco, que vai ser o início da primavera. Então, nós estamos vivendo agora. Certinho. Obrigada, Zé. Imagina. Mais alguma pergunta, gente? Ô Zé, Pois não, fala, Matheus. você pode repetir para mim, por favor, quanto tempo dura o abotoado? Eu não escutei. A abotoação, o café pode ficar abotoado algumas semanas. Tá? O tempo de abotoamento, de abotoação, ele é um pouco maior, porque está relacionado à expansão dessa estrutura aqui, ó.
dessa estrutura da flor fechada. Tá? E esse tempo aqui é o tempo para que haja, né, depois da flor, mesmo fechada, já com o aparelho reprodutor já desenvolvido, de liberar o grão de pólen pelo aparelho reprodutor masculino e acontecer a fecundação no aparelho reprodutor feminino. Ou seja, formação do tubo polínico com a chegada do grão de pólen no estigma. E a fecundação do óvulo lá no ovário. Ou seja, esse evento de cleistogamia, fecundação com a flor fechada. Certinho, Zé. Obrigadão, viu? Imagina. Mais alguma pergunta, gente? Então vamos seguir. Florzinha aberta, já falei para vocês, né? Aqui, nós estamos falando então de todas as fases, né? A florada, aqui uma florada bem característica, né? Bastante intensa, uniforme. Aqui a roseta com frutos na fase de chumbinho, né? O fruto já em desenvolvimento, passando da fase verde aqui para o maduro, então aqui é estágio verde cana, que é o momento de maturação fisiológica dessa semente, ou seja, é uma semente que está granada, com o embrião formado, tá? Já está com, vamos dizer, o mínimo de reserva, de enchimento de grão, ou seja, nesse momento, o embrião já viável já pode fazer semente, que já consegue gerar uma planta. Só que não acontece com o milho. No caso do milho, acontece a ruptura do sistema de abastecimento, o sistema de enchimento de grãos. No milho não acontece isso, gente? A planta não corta totalmente? Qual a estrutura que é formada no milho quando chega a maturação fisiológica do grão? Você sabe? O que É se aquele, forma? não é aquele pretinho É o fundo preto, aquela linha preta na base da semente. na base do grão lá, né? Aquilo ali é a necrose do sistema de condução de fotossimilado da planta para o grão. Cortou. Aí aquilo ali necrosa. Ou seja, a planta não ganha mais fotossimilado. Ali ela só vai desidratar. É o máximo de matéria seca dela, não tem esse negócio? Ixi, Acho que tem um cadê trem o assim. Gui? Acho que tem um trem assim. Tem que perguntar para essa turma que é entendida na cultura do Mi. Mi. Fala para o Zé Sérgio, cultura do Mi. Mi verde. Eu ia falar assim, nojo, velho. Milho. Né? Bravo. Milho. Não, milho para nós. A planta do milho. Planta, é isso mesmo. E aí, só que o café não tem isso. O café continua enchendo grão. A hora que ele atinge essa situação de maturidade fisiológica, a planta continua socando açúcar dentro da semente. Ou seja, quanto maior o intervalo que o café permanecer na fase de maduro, maior vai ser a sua quantidade de fotoassimilados. Isso vai refletir na qualidade do café. Aí, Mas se for... O que os caras fizeram? Inventaram um produto que faz o café ficar na fase de maduro por 2 semanas a mais. Sendo bombardeado com fotoassimilado. Elas são feras, né? Para ficar uma bebida mais doce. Mas isso nós vamos conversar lá na frente da colheita. São algumas curiosidades, né? Aqui o fruto maduro, que pode ser vermelho ou amarelo, e aqui já a planta com os frutos secos. Aqui tem todo um resuminho, né? De florescimento e frutificação. E esse intervalo aqui é de 1 ano. Daqui a aqui, em torno de 10 a 11 meses. A gente pensar na florada em setembro e a colheita em agosto ou julho, nós estamos falando de 10 ou 11 meses. Né? Então, quando eu perguntar para vocês assim, quanto tempo a planta de café demora para produzir uma semente? Vocês vão falar quanto tempo? 1 ano? Não, errado. 10 meses. Errado também.
Tem que Aí ser você vai perguntar calculado para mim, depois, né? né? Aí você vai perguntar para mim assim, mas é Marcos, você não acabou de falar que é 10 meses, seu retardado? Não é isso, seu Breno, que você vai falar? Vou falar isso não. Pois é, mas eu vou falar para você o seguinte, para a planta de café chegar na flor, tem o tempo de crescimento e diferenciação floral. Lembra que o meristema apical cresce, produz a folha nova com as gemas seriadas, e isso vai acontecendo em um intervalo aproximado de 20 a 25 dias para a emissão de um par de flor. Ah, eu perdi o comecinho da aula. Não, isso eu não falei ainda, estou falando Ah, da não, relativa. então tá. Isso é informação que eu não falei para vocês ainda. É que eu vou lembrando, eu vou falando, né? É em torno de 20 a 25 dias para poder produzir um par de folha. E no par de folha tem as gemas. Então acontece durante a estação chuvosa, crescimento do ramo plegiotrópico. Depois tem a diferenciação floral. Depois tem o florescimento, a dormência de gemas, como perguntou o Dominique. Depois tem a diferenciação floral. Nós chegamos aqui e 10 meses, 11 meses depois nós temos tudo certo. Ou seja, qual o tempo para produzir uma semente? No mínimo 2 anos. 2 anos, considerando a planta adulta. Por isso que não pode deixar de adubar, não é um processo de um ano só. É um processo de 2 anos. Deixou de adubar no ano, o problema é naquele ano e no ano seguinte. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Me chamou aí? Então vamos seguir. Falar um pouco de algumas anormalidades, alguns problemas que acontecem na florada, em especial em função de condição climática. Tá? Flor seca, estrelinha, flor queimada, desidratada. Essa foto foi feita em 15/10/2007, na região de Franca, que estava passando por um déficit hídrico fudido, por um grande amigo meu chamado Renato Lima de Andrade, e o Renato hoje me parece que ele é o proprietário de uma empresa de café que está trabalhando, uma empresa de venda de insumos que está trabalhando na Alterosa. Qual que é o nome da empresa? Alguém sabe? Giagro, Não. CP Multi. Ah, não lembro também. Estou perguntando porque eu não lembro. Todo para saber eu falo para vocês. Esse rapaz, Renato, nós fizemos pós-graduação juntos. Eu acredito que na época eu estava no doutorado, não sei se mestrado ou doutorado. O Renato ele trabalhava como consultor agronômico nessa região de Franca e ele registrou essas fotos aí, registrou esse evento. Observem como a flor está queimada. Então, antes dela abrir, ela desidratou e ela permaneceu fechada. Ela oxidou, queimou, secou, queimou com o sol. Né? Problemas graves de fecundação, porque essa flor aqui não consegue nem fecundar o óvulo. Aí sim acontece abortamento. Né? Esse frutinho aqui, ele vai estar comprometido. Mas e aí, Zé? Tem que esperar outra abertura floral? Então, aí essa flor perdeu. Não vai ter produção ali, então? Geralmente isso é a primeira florada. O que pode acontecer é de uma segunda florada vir mais intensa, uma terceira florada vir mais intensa. Mas isso não é sempre. Geralmente, quando esse problema acontece por conta de temperatura muito elevada, por conta de déficit hídrico muito intenso, geralmente há uma redução da capacidade produtiva da planta por conta de flores abortadas, chamadas de estrelinha. Tá? Isso é um problema grave. Essa flor aqui está típica. Ó. Essa aqui está típica, ela não abre, ela fica mirradinha. Isso aqui também aconteceu nesse mesmo período, né, onde essas lavouras em Boa Esperança, Poços de Caldas, Franca, Guaxupé, todas essas lavouras estavam passando por déficit hídrico. E foi um trabalho feito pelo CNC, falando de problemas florais. As flores seguintes vão abrir corretamente, porque o problema foi nessa florada quando a flor estava nesse estágio de abotoação. E é muito sensível. E aí danifica a flor e o frutinho aqui embaixo. Esse frutinho aqui ele queimou. A flor queimada e o frutinho também. Observem essa foto. Frutos já em desenvolvimento e flores abrindo. Isso também acontece em algumas situações onde onde o florescimento é muito desuniforme. Tá? Florescimento desuniforme acontece isso.
Isso é um problema gravíssimo também. Por conta de questões climáticas, na maior parte das vezes. Lavouras que são muito atrasadas, clima mais frio, temperatura mais amena, em altitudes maiores. Quanto menor menor é a temperatura, mais desuniforme vai ser a florada. Quanto mais adensado, mais desuniforme a florada. Quanto mais sombreado, mais desuniforme a florada. Então, são várias técnicas que podem comprometer a uniformidade dessa florada. Isso é também uma normalidade. Isso aqui também representa essa desuniformidade florada. Frutos já expandidos no mesmo ramo de frutos ainda na fase de chumbinho, em início de expansão. Esses caras estão com uma diferença aí de 40 dias. 30 a 40 dias de diferença. O que você vai representar na colheita? Vai representar na colheita fruto maduro, fruto verde. Ou se esperar esses caras amadurecerem, esses menores aqui amadurecerem, esses maiores aqui já caíram, porque já madurou, já desidratou e já caiu no chão. Isso é um problema. A maturação muito uniforme, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? O problema mais grave da florada é a produção de flores estéreis, né, que são essas flores estrelinhas que eu falei para vocês. Que não consegue fazer a fecundação. Passando aqui para a frutificação. A frutificação. Então, pegando aqui, ó, um gancho dessa foto. Opa! Foto 5. Fase de chumbinho. O cafeeiro vai ficar, os frutos vão ficar aqui na ordem de 60 a 80 dias, ou seja, em torno de 70 dias em média. Passado esse intervalo, e nesse intervalo é um intervalo de dreno muito forte, porque os frutos estão dividindo e produzindo células para compor a semente. Isso demanda uma energia grande. Tá? E aí esses frutos, eles vão passar para essa fase de expansão. Essa fase de expansão é a transição do chumbinho para a fase de enchimento de grão, ou grão verde. Essa fase aqui é uma fase de transição. E o que é a importância dela? A importância dela é fazer com que o fruto chumbinho expanda. Então, aquele fruto era pequenininho e ele vai inchar, inflar. E existe uma curiosidade muito, muito importante nessa fase. Quando o fruto sai da fase de chumbinho e se expande nessa fase de chumbão, o início do enchimento de grão, esse fruto, ele é aquoso, ele é vazio. Ele não tem preenchimento de fotoassimilados ali dentro. Se retirar esse fruto e colocar ele para secar, ele vai estar com a loja vazia, porque ali dentro tem água. As células estão sendo infladas. Então, é importante a questão do zinco na expansão, né? Na capacidade de movimentação, de expansão celular. O zinco é muito importante nessa fase. Nesse momento, o fruto de café está sendo expandido, inflado, pelo bombeamento de água para o fruto. Ele está inchando igual um balão, no final das contas. Falando assim em termos práticos, ele está inchando igual um balão. Ou seja, tem só o contorno e o vazio por dentro. E aí, essa fase finaliza quando o fruto estando expandido, já cheio, já redondo, já em tamanho normal, vamos dizer assim, o cafeiro começa a destinar fotoassimilado. Ele começa a fazer o enchimento desse grão. Fazendo uma analogia com a construção civil, imagina uma turma que vai construir um prédio. Essa turma do prédio constrói todos os pilares, todas as vigas e a laje. E sobe, faz a fundação, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, 10º andar. Pilar, viga e laje.
Só. Depois eles vêm enchendo a parede e colocando as janelas e as portas. É isso que o cafeiro faz. Ele infla o fruto, faz o fruto ficar em tamanho adequado e vai enchendo depois as células com fotoassimilados, com as reservas que vão compor o endocarpo, o endosperma, que é o tecido de reserva do embrião. E essa fase de grão verde, ela dura aí dependendo da época de florada, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Primeira florada, considerar que a café floresce em setembro, outubro, novembro, dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio ele é colhido. Geralmente café mais precoce. Mas eu estou falando em termos de 3 a 4 meses, essa fase de enchimento de grãos. Onde o fruto de café permanece verde e ele vai formando dentro do fruto a semente. Quando a semente já está granada, ou já está com um alto teor de matéria seca, onde assim já está com os grãos já estão cheios, o embrião já está formado, ele passa a essa fase de verde cana. Essa fase de verde cana é muito interessante, é a fase de maturação fisiológica. O que significa isso? No momento que o embrião está formado, o grão de café já tem reserva suficiente para nutrir esse embrião e fazer esse embrião se tornar uma planta. Isso em termos de produção de semente. Pode fazer semente com café nessa fase. Não precisa esperar chegar a madureira. Pode fazer uma colheita de frutos verde cana, início de fase de maturação, descasca, faz a semente planta. Porque aí já tem embrião formado. Atingida essa fase de maturação fisiológica, o café passa então para o estágio de... Aqui está escrito cereja, mas eu não gosto de cereja não, porque cereja é cereja e café é café. Estágio de frutos maduros. O estágio de frutos maduros, o exocarpo, ou seja, a parte externa do fruto, pode ser vermelha ou amarela. E aí, atingida esse momento, ele inicia o seu processo de senescência, ou desprendimento dos frutos da planta-mãe. E aí diminui a força de retenção peduncular, ou seja, a força que fixa o fruto de café no ramo por meio do pedúnculo, tá? Alta força de retenção peduncular, baixa força de retenção peduncular, ou seja, para arrancar um fruto verde, o verde cana, precisa fazer muita força, porque ele está fortemente retido, e arrancar um fruto já sobremaduro ou passa, ele já sai mais fácil, porque a força de retenção peduncular ela é menor, ele já está mais solto, até mesmo porque a casca já está se rompendo, deteriorando. Nesse momento aqui, há perda de umidade da casca e da mucilagem, e a semente permanece com algo em torno de 50% de umidade, que é o que acontece com esse cara aqui, né, frutos maduros e também frutos verde cana. Até se esse café não for colhido, ele vai secar na árvore. E é chamado de fruto seco. No caso do fruto passa, a casca ainda pode ser arrancada, tá certo? A casca ainda é frágil, ela pode ser retirada. E no caso do fruto seco, a casca já está aderida à semente. Então, se for arrancar a casca, vai sair a proteção da semente junto e vai expor a semente, nós não queremos isso. Expor o grão de café, né? Então, esse, gente, é o processo de florescimento e frutificação do café. Observem aí, olha que belezinha. Tem diferença de maturação? Tem. Quando tem um café com todos os frutos em mesmo estágio, é muito difícil. Mas essa planta ainda está com uma maturação um tanto quanto aceitável. Existem alguns frutos verdes? Sim. Mas veja a grande quantidade de frutos maduros que estão nessa planta. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta com relação a isso?